Olá, começando mais um programa Resistência Francesa com Márcia Camagos, direto de Paris. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo ótimo, Haroldo. Então, conta pra gente, essa semana a gente não vai começar com os coletes amarelos, vamos começar com Fernando Henrique, que declarou que faz oposição a Bolsonaro, convocou uma coletiva aí em Paris. Como é que foi isso aí? Sim, anteontem, né, segunda-feira, houve não foi bem uma coletiva, foi uma conferência com o Alain Touraine e com a mediação do Alain Rouquet. Uhum. Foi um grande evento no Salão Nobre da Maison de l'Amérique Latine, ali no Boulevard Saint-Germain, um local assim, bem luxuoso, estava absolutamente lotado, e ele foi contando, bom, falou sobre a sua carreira acadêmica, tentou focar mais na vida acadêmica, para uma plateia que aplaudia, que estava assim muito feliz, contente de prestigiar o Fernando Henrique Cardoso. Então ele estava lá dando o seu recado e posando de um liberal democrata que iria fazer frente a esse governo, que, segundo ele, não é fascista, porque historicamente não tem nada a ver, embora a gente saiba que, quando a gente fala que é um governo fascista, é uma expressão. Você estava lá e você fez uma pergunta para ele. Qual foi a sua pergunta? Eu fui lá com, inclusive, um grupo aqui de resistência, um dos grupos que existem em Paris, de resistência contra o golpe e agora contra esse governo de extrema-direita do Brasil, e ele, no final, abriu o microfone para apenas duas questões. Uma das pessoas perguntou sobre a obra dele acadêmica, e eu, mais do que depressa, tive que assim, brigar um pouco para pegar o microfone, porque precisava, de alguma forma, colocar ali quem era o Fernando Henrique Cardoso, e eu perguntei para ele como que ele se sentia, sabendo que, ao apoiar o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, ele e o partido dele, o PSDB, abriram caminho para a ascensão da direita mais predatória e também em não tomando uma posição clara no segundo turno das eleições contra o perigo que o Bolsonaro representava, se ele ainda assim se achava de fato um democrata, visto que o evento girava em torno da questão da democracia, era o título dessa grande. E ele disse que o Bolsonaro não é um governo fascista. Ele falou que não é um governo fascista de forma alguma, é um governo de direita, que precisa ainda aguardar para ver o que o Bolsonaro vai fazer, que medidas ele vai tomar, e ele negou as duas coisas. Bom, primeiro, ele falou que se ele era um democrata ou não, caberia ao público e até a mim dizer. Ele Fernando Henrique. Ele, Fernando Henrique, né, que eu coloquei se ele achava, perguntei se ele ainda se achava um democrata depois disso tudo. Ele falou que não tomou uma posição mais efetiva porque ele era contra o programa dos dois partidos. Então, ele não poderia ter apoiado explicitamente a candidatura do PT, embora, segundo ele, ele é muito amigo do Haddad, até almoçou com o Haddad, não tem nada contra o Haddad. E que contra a Dilma não foi de fato um golpe, foi todo um processo legítimo que seguiu todos os trâmites legais para chegar até as vias de fato do impeachment. Ô, Márcia, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Se ele não acha que o governo Bolsonaro é fascista e o governo Bolsonaro aplica na prática, na área econômica, sobretudo, um programa bastante próximo daquele defendido pelo PSDB e, portanto, por ele também, onde que ele vai fazer oposição a esse governo? Eu não entendi e eu queria saber se ele deixou claro em algum momento isso. E a segunda questão é, se o governo não é... Por que o PSDB não apoia logo o governo Bolsonaro, uma vez que não estou vendo nenhuma contradição. Se não é um governo fascista, qual é o problema do governo Bolsonaro para o Fernando Henrique? Para ele fazer oposição?
Então, isso que você colocou ali, como eu disse, havia apenas duas perguntas, pouquíssimo tempo, e inclusive o Alain Rouquet, que foi ríspido e autoritário, no finalzinho da minha questão, ele começou, termina logo a questão, porque ele logo viu que não era algo simpático ao Fernando Henrique Cardoso. Eu fui até muito aplaudida ao final da minha pergunta, porque as pessoas já estavam um pouco impacientes ali, porque ninguém colocava o que de fato precisava ser dito. Mas, realmente, né, de uma maneira, como você disse, de um lado, em muitas questões, e ele mesmo falou isso, que o Bolsonaro é liberal em termos econômicos e conservador em termos de costume. Então, pelo que ele falou, o governo Bolsonaro poderia ser visto como uma continuidade do governo dele em termos econômicos. Talvez não nessa questão do conservadorismo dos costumes. E, E ele falou que é oposição, mas é oposição aonde? é oposição para inglês ver, certo? Ele tinha que posar de um democrata esclarecido, e não ficou claro em nenhum Ele momento. não esclareceu. Ele deu uma entrevista à RF, à Rádio France Internacional, Internacional. dizendo que era uma oposição. Foi no momento desse, pouco antes dessa conferência aí. Sim, Mas ele não oposições pontuais, e também tem um outro problema, né, que a gente não pode esquecer, que o Dória, queira ou não, ainda é PSDB, e o Dória fechou inteiramente, 100% com o Bolsonaro, e o Dória está, aos poucos, derrubando, enfim, derrubando o PSDB implodiu completamente nessas últimas eleições. Ele falou que esse fazer político antigo, os partidos todos saíram muito abalados, o que também é uma grande mentira. O PSDB saiu bastante abalado, e o PT, como a gente sabe, perdeu pouquíssimos postos, mas continua o maior partido do país. do país. Márcio, uma dúvida. Ele também não falou sobre como vai fazer oposição, só disse que está em oposição nessa entrevista, mas A não. oposição, sim, a gente pode depois, inclusive, divulgar o conteúdo da Rádio France Brasil, Rádio France. A gente publicou uma matéria aqui. Mas eu queria saber se na conferência mesmo ele falou um pouco sobre isso. Não, Não a foi conferência ficou basicamente focada muito mais sobre a obra acadêmica dele. E o Alan Turrening? Alan Turrening é um companheiro de pesquisa do Fernando Henrique há décadas, né? Na época do governo Fernando Henrique, ele vinha bastante ao Brasil. Falou alguma coisa sobre o Bolsonaro ou não? Ele não chegou a falar diretamente sobre o Bolsonaro, também discorreu bastante sobre a carreira acadêmica do Fernando Henrique Cardoso e tudo que eles foram fazendo juntos. E um dos pontos que foi bem interessante que ele falou, que as pessoas gostaram, que as mudanças sociais, políticas, mas principalmente sociais, daqui para frente, elas vão ser feitas pelas mulheres, que as mulheres têm tido assim, uma atuação cada vez maior e mais importante no panorama geral, no mundo todo, e que isso também poderia ocorrer no Brasil. Bom, então assim foi a tertúlia acadêmica de Fernando Henrique Cardoso em Paris, certo? Vamos falar um pouco agora sobre E os só para coletes fechar, ele amarelos. estava muito, muito feliz e contente ali de estar sendo aplaudido, apreciado, e de forma alguma ele gostou da pergunta que foi feita. Também teve uma faixa foi estendida também, né? Sim, sim. E aí, no final, foi uma faixa, pessoas foram com uma faixa, liberei Lula, né, Lula Lula livre, livre. Ah. Lula presidente, Lula preso político. Esse pessoal todo daí dos movimentos de resistência bate nessa tecla de que o Lula é um preso político. Tá certo. Mas os coletes amarelos foram recebidos no Eliseu, é isso? Como eu brinco aqui com uma lobatiana, biógrafa do Lobato, né, que o Jeca Tatu chegou no Palácio do Eliseu, que embora esse encontro não tenha ocorrido lá, mas sim em L'Eure, que é um departamento ali da região da Normandia, mas finalmente tentando colocar um fim nessa ira, desencadeada desde novembro do ano passado pelo movimento dos Gilets jaunes, dos coletes amarelos, o Macron fez aquilo que ele tinha prometido fazer, promessa de campanha, e deveria ter feito desde o início, que é
ouvir todos os franceses, inclusive essa França profunda. Então, ele escreveu uma carta de 35 pontos, 5 páginas, interessada aos seus compatriotas, para abrir um grande debate nacional que vai seguir adiante aí pelos meses vindouros. Teve início exatamente ontem com esse encontro de 600 prefeitos que vieram de todos os lugares da França, e pela primeira vez desde que eu estou aqui, eu vejo na televisão aqueles rostos, né, o rosto de pessoas simples, de homens assim, aquele rosto de pessoas sofridas do interior da França profunda, que permaneceram... Foram bem os coletes amarelos, então. Foram os prefeitos de onde vem boa parte do movimento. Exatamente, boa parte dos coletes amarelos, que não eram vistos, que não tinham voz, que jamais apareceram ou tiveram oportunidade de mostrar a cara e as suas próprias reivindicações. Então, ele reuniu com essas 600 pessoas, ouviu uma a uma, né, tentou escutar as reivindicações de cada uma, responder a todos e pediu para que juntos eles chegassem às soluções para a França. E, embora 34% dos franceses ainda acreditam que esse debate nacional não vai resolver os problemas trazidos pelos coletes amarelos, ele, de fato, foi lançado nesse momento e ali foram ditas algumas coisas importantes. Uma delas, primeiro, ele disse que de jeito nenhum ele vai tocar na questão do imposto sobre as grandes fortunas. Isto é um ponto fechado, ele até usou um termo que não é tabu nem totem. E ele não vai aumentar. Ele não vai, ele falou que isso está fora de questão. Tá. Teve 3 pontos, entre os debates aí que ele colocou, um deles era de tornar o voto obrigatório, que na França não é obrigatório, colocar toda aquela questão, assim, debater com o público a história da imigração, dos refugiados, do asilo político, e 3 pontos assim que me chamaram a atenção, que me lembraram um pouco do Brasil, foi respondendo a queixa de um dos prefeitos de que não havia médico ali numa região longínqua de difícil acesso. Ele falou que não podia obrigar um médico, ninguém a ir onde ele não quisesse, que o médico preza muito a sua liberdade, e, evidentemente, eu não pude deixar de me recordar do programa Mais Médicos dos cubanos. Depois, também, eles pediram um corte nas despesas de Estado sem baixar a qualidade dos serviços públicos, o que é algo, assim, um desafio bem grande que eles vão ter pela frente. E esse debate nacional, o Haroldo, ele se dá num nível nacional, num nível assim de plataforma na internet, onde qualquer cidadão, associação pode entrar, dar o seu palpite, fazer proposições. Ele também abriu uma consulta pública via internet, é isso, sobre esses temas? O que ele chamou de um grande debate nacional. Há uma plataforma na internet pública em que qualquer cidadão pode entrar, associações, eles podem formar comitês, e há, inclusive, 2 kits que não tem nada a ver com o kit gay. Um é um kit pedagógico que orienta os cidadãos que querem organizar debates, e outro kit com dados atualizados sobre cada comunidade francesa, informações econômicas, políticas, números, dados, de forma a formar essa grande rede para todo mundo saber o que todo mundo, no que se passa em todos os cantos dessa França profunda, que pela primeira vez, depois de muitos anos, está tendo voz, está podendo aparecer. Muito bem, Márcia. Foi bem bacana aqui, muito informativo, muito interessante. Tem mais um, não sei. Desculpa. Tem mais só a última coisa, que é o seguinte: nesse contexto em que mais de 50% se declara não ser de direita nem de esquerda entre os coletes amarelos, é claro que eles formam, assim, eles são violentamente disputados, tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda, mas nessa disputa a direita parece estar levando a melhor,
eles têm 40% da preferência contra 20% da França Insoumise do Mélenchon. Ou seja, Marine Le Pen está se dando bem nessa história. Está se dando bem, inclusive ela está muito fortalecida para as eleições europeias que vai ocorrer em maio. Ela tem 20, o partido dela, que inclusive mudou de nome, não é mais Front National, ele é Reagrupamento Nacional, e não mais Front National, eles têm 24%. Rassemblement Nacional. Como? Rassemblement Nacional, reagrupamento. Seria Reagrupamento Nacional. Eles têm 24% de preferência contra 19% do grupo do partido do Macron, para as eleições europeias do Parlamento Europeu de maio. E agora, sábado que vem, o 10º encontro, o 10º ato dos Coletes Amarelos, que vai ocorrer nos locais do poder, de novo, para despistar a polícia e tentar driblar essa questão das estações de metrô fechadas, eles chamaram para as pessoas aparecerem em vários lugares diferentes. Então, Bastilha, Place de la République, Trocadéro, Les Invalides, lá onde o Napoleão está enterrado, tem um túmulo de Napoleão, e eu creio que no final, dentro do possível, vão todos, de novo, convergir para a Avenida Champs-Élysées. Tá certo, Márcia. Muito obrigado por mais esse programa Resistência Francesa, pelo trabalho aí de acompanhamento da política francesa e também brasileira que você está fazendo para o Opera Mundi. Convido quem acompanhou, gostou, a colaborar, se tornar um assinante solidário de Opera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio, é de onde a gente traz os recursos para manter esse programa e outros, a câmera, enfim, nossa vidinha aqui bem apertada, mas a gente precisa do apoio dos leitores, ele é fundamental, especialmente nesse momento de crise democrática que o país vive. Márcia, muito obrigado, volte sempre, semana que vem a gente conversa de novo com esse Resistência Francesa. Valeu! Um abraço, até a semana que vem.